Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês, um problema da FGV de São Paulo. Seja f de x a função igual, seja a função f de x igual a módulo de 2x ao quadrado menos 1, com x pertencente aos reais. Determinar os valores de x para os quais a função f de x seja menor do que 1. Tá? Então veja. Tem várias formas de resolver isso aqui, tá? Uma das formas é pelo gráfico, tá? Você faz o gráfico dessa função e daí você aplica um módulo nela e você vai ter o desenho da função e você vai saber determinar qual que é o espaço. Eu vou fazer de tudo quanto é jeito aqui, tá? Eu vou fazer primeiro pelo modo algébrico e depois eu vou fazer pelo gráfico, tá? Geometricamente. Então, assim, ó. F de x é igual a isso aqui. Então, isso daqui tem que ser menor do que 1. Então, módulo de 2x ao quadrado menos 1 tem que ser menor do que 1. Certo? Bom, se o módulo de alguma coisa é menor do que 1, quer dizer que esse módulo, quer dizer que o que está lá dentro, 2x ao quadrado menos 1, tem que ser menor do que 1 e tem que ser maior do que o oposto desse 1. No caso, menos 1. Tá? Aí eu faço o quê? Aí eu posso resolver cada uma dessas aqui, essa na equação, depois resolver essa na equação e fazer a interseção das duas, tá? Eu vou fazer as duas. Vou fazer dos dois jeitos, tá? Porque tem outro jeito aqui mais simples, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Então, assim, ó, vou resolver isso aqui, tá? Então, vou jogar esse menos 1 para o lado de cá, vai ficar mais 1. Então, menos 1 mais 1, 0. Então, vai ficar assim, 0 menor do que 2x ao quadrado. Certo? Então, 2x ao quadrado tem que ser maior do que 0. Quando é que 2x ao quadrado vai ser maior do que 0? Para qualquer número real. Qualquer número que eu elevar ao quadrado vai dar positivo. A não ser 1 aqui, né? O próprio 0, né? 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes 2, 0. 0 é maior do que 0? Não. Então, aqui ó, pode ser qualquer real menos o 0. Então, aqui já está a solução. Aqui está o 0. Então, pode ser qualquer x para cá e qualquer x para cá. Tá? Porque qualquer valor de x a não ser o 0, qualquer valor positivo ou negativo elevado ao quadrado fica positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Então, positivo vai ser maior do que 0. Só quando for 0, 0 ao quadrado, 0, 0 vezes 2, 0, 0 não é maior do que 0. Então, essa aqui é a solução. A segunda é essa daqui, né? 2x ao quadrado. Então, vou pegar esse 1 aqui e jogar para cá, vai ficar menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2, menor do que 0. Ou seja, isso aqui é o quê? 2 vezes x ao quadrado menos 1 menor do que 0. Tá? Então, isso daqui é uma parábola com concavidade para cima, em que as raízes são o quê? Mais ou menos 1, né? É só pegar x ao quadrado menos 1 igualar a 0, vai ficar x ao quadrado igual a 1. Então, quer dizer que, portanto, x é igual a mais ou menos 1. Né? Esse quadrado vem para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Então, mais ou menos 1. Então, as raízes aqui é o menos 1 e o 1. E a concavidade é para cima. Certo? A concavidade é para cima. Ok? Aí você fala, vem cá, mas e esse 2 aqui não atrapalha? Não, esse 2 aqui, ele faz essa parábola aqui crescer mais rápido só, tá? Mas as raízes vão continuar sendo mais ou menos 1, porque quando eu colocar mais 1 aqui, mais 1 dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0, 0 vezes 2, 0. Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0, 0 vezes 2, 0. A raiz continua sendo isso. Esse 2 ele só faz com que essa concavidade ela seja mais íngreme, ela cresça mais rápido, tá? Mas é uma concavidade para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Isso tudo tem que ser o quê? Menor do que 0. Menor do que 0, então não inclui o menos 1 e o 1, e está entre o menos 1 e o 1. Isso daqui é menor que 0. Tá? Então, a minha solução ela tem que ser o quê? Ela tem que satisfazer essa e essa ao mesmo tempo. Como as duas estão aqui bem alinhadinhas, o 0 está mais ou menos alinhado aqui no 0, né? Então, eu posso dizer o quê? Que
a solução desse aqui vai ser o quê? Vai ser os valores de x que estão entre o menos 1 e o 1, porque ó, aqui cabe tudo, só não cabe o zero, né? Então o zero vai ficar de fora. Aqui não serve o zero e aqui serve o zero, mas tem que satisfazer os dois. Então o zero fica fora. Mas do zero aqui até o 1, sem incluir o 0 e 1, ó, tá aqui e tá aqui. E entre o 0 e o menos 1, aqui tá e aqui tá. Só não inclui esses aí. Então a solução aqui vai ficar o quê? Menos 1, 1 e o 0. Então tá aqui, ó. Essa é a solução. Tá? Então eu posso dizer assim, x tá? Então x pertencente aos reais, tal que menos 1 menor do que x, menor do que 1 e x diferente de 0. Tá vendo? Eu ponho um e ali, porque o zero também não pode entrar nisso aí. Tá certo? Então ele é x é maior do que o menos 1 e é menor do que o 1 e diferente de 0. Tá? Não é ou, porque se for ou, o zero entraria. Então é e diferente de 0. Então tem que satisfazer essas duas coisas, isso e isso, ok? Então essa é a forma algébrica de resolver, tá bom? Bom, a forma algébrica, cheguei bem aqui, eu poderia ter feito de outra forma essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu poderia ter feito como? Eu poderia ter pego e fazer assim, ó. Menos 1 menor do que 2x ao quadrado, menos 1 menor do que 1, certo? Então, eu vou tirar primeiro esse menos 1. Fazendo o quê? Somo 1 aqui, somo 1 aqui e somo 1 aqui. Então, 1 com menos 1, 0. Menor ou igual. Menos 1 com 1, 0. Ficou só o 2x ao quadrado. Menor do que 1 mais 1, 2. Certo? Agora eu divido tudo por 2. Então, divido aqui por 2, divido aqui por 2, divido aqui por 2. E aqui ficou o quê? 0 menor do que x ao quadrado, menor do que 1. Certo? Tá. Agora, eu tenho que analisar a função x ao quadrado. Qual que é a função x ao quadrado? Então, a função x ao quadrado é assim, ó. É uma função, tá? Quando x for 1, o y é 1. Quando x for menos 1, o y é 1. Quando x for 2, o y é 4. Quando x for menos 2, o y também é 4. Então, ela é uma função que faz isso aqui, ó. É uma parábola que faz isso aqui, ó. Tá? Então, a pergunta é, para que valores de x essa parábola, a imagem dessa parábola está entre o 0 e o 1? Ó, o 1 está aqui, ó. Esse aqui é o x ao quadrado igual a 1. E esse aqui, ó, é o x ao quadrado igual a 0. Então, quais são os valores de x que fazem a parábola ter imagem aqui no meio? São os valores, tá aqui, ó, menos 1, o 1 e o 0. Então, são os valores entre o menos 1 e o 0. Ó, deixa eu aumentar aqui que tá ficando pequenininho o desenho, né? Então, eu quero os valores de x que fazem a parábola, a imagem dessa parábola, que é essa parábola aqui, tá? Eu estou falando da f de x, ou f de x não, g de x igual a x ao quadrado. Então, essa aqui é a função g de x. Ó. Tá? Essa é a função g de x. Então, eu quero saber os valores de x que fazem g de x, que é essa parábola, estar entre 0 e 1. Então, o x ao quadrado igual a 0 está aqui e o x ao quadrado igual a 1 está aqui. Então, ela tem que cair aqui no meio a imagem. Para cair aqui no meio a imagem, o x tem que estar entre menos 1 e 0, sem incluir o 0 e o menos 1, e tem que estar entre o 0 e o 1, sem incluir o 0 e o 1. Tá? Então, graficamente, uma das formas de você observar isso graficamente, a partir daqui, né, você começa algebricamente, daí vem para cá, voltando, a gente começa algebricamente. Chega aqui, ó, aí passa para cá e faz assim, né? Faz essa análise aqui e analisa graficamente essa parte aqui, certo? Outra forma de fazer isso, tá? É você pegar isso daqui, e analisar graficamente isso daqui. Como é que a gente faz? Então, vou pegar
Então, vou fazer o gráfico agora, tá? Da função qual? Aquela função lá, f de x é igual a módulo de 2x ao quadrado menos 1. Vou fazer o gráfico disso aqui. Então, primeiro eu vou fazer o gráfico de 2x ao quadrado menos 1. E depois eu aplico o módulo, tá? Então, 2x ao quadrado é como se fosse essa daqui, só que ela cresce mais rápido, certo? Só que menos 1, ela começa aqui embaixo no menos 1. Então, quando x for 1, 1 ao quadrado, 1. Vezes 2, 2. 2 menos 1, 1. Então, aqui, ó. Tá? Quando x for menos 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 1, 1. Poxa, o 1 é aqui em cima, né? É porque ela cresce mais rápido. Aqui, ó. E o menos 1 aqui. Eu marquei errado, né? Quando x for 1 e quando x for menos 1. A imagem vai ser o quê? 1, lá em cima. Lá em cima. Tá? Então, isso aqui, ela faz o quê? Ela sobe assim, ó. Tá? Quando x for 2, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Vai lá em cima. Então, ela é como eu falei. Ela é como se fosse essa daqui, só que ela cresce mais rápido. Então, ó. Opa. Vai lá para cima. Certo? Mas o módulo faz o que está para baixo e para cima. Então, isso aqui vai fazer assim, ó. Ó, então, a função é essa aqui, ó. E aqui aparece uma coisa que nós nem sempre estamos acostumados, tá? Então, olha só. Essa função é essa parte mais escura aqui, tá? Então, quando é que essa função vai ser menor do que 1? Né? Quando é que essa função vai ser menor do que 1? Certo? Quando é que ela vai ser menor do que 1? Então, repare. Essa linha aqui é onde f de x vai ser igual a 1. Para cima é onde f de x vai ser maior do que 1, que não interessa. Isso não interessa e isso não interessa. Só interessa o quê? Menor do que 1. Menor do que 1 é tudo que tiver daqui para baixo. Certo? Quais são os valores de x que fazem a função ter uma imagem daqui para baixo? São os valores do menos 1 até o zero, mas não incluir o zero, porque quando x é zero, ele dá 1, olha lá. Ó. Tá vendo? Ele dá 1. Ele era aqui, ó, menos 1, módulo de menos 1 foi dar 1 lá. Ó. Então, é entre o menos 1 e o zero. E aqui está o 1 entre o 0 e o 1. Tá vendo? A mesma resposta que eu obtive aqui, aqui e agora aqui. Então, tem diversas maneiras de enxergar essa resposta, tá? Aqueles que gostam de resolver mais rapidamente, eu acho que vão preferir esse caminho aqui, ó. O algébrico. Porque, papá, fácil, né? Agora, aqueles que gostam de ter uma visão geral da coisa, podem seguir esse daqui, ó. Desenhar o gráfico, que é rapidinho, não é tão difícil desenhar esse gráfico, tá? E perceber de que os valores que satisfazem estão entre o menos 1 e o zero, não inclui o zero. Por que não inclui o zero? Porque quando x é zero, a imagem é 1. É 1, ó. Tá? A imagem é 1. E ele não tem que ser igual a 1. Tem que ser o quê? Menor do que 1. Então, o 0 não entra, o 1 não entra, que também dá 1, e o menos 1 não entra, que também dá 1. Tá bom? Então, resposta final é essa daqui mesmo. Tá? Vou até escrever mais extenso aqui. Ó. X pertencente aos reais, tal que menos 1 menor do que x, menor do que 1, e x diferente de 0. Ok? Você ficou com alguma dúvida? Você vai ali nos comentários e põe ali a sua dúvida que eu terei o prazer de responder. Tá bom? Eu terei o prazer de responder e auxiliar você no entendimento total disso aqui. Tá? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui. Compartilhe as soluções e compartilhe a playlist também que está bem aqui, ó. Tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.